Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas, para aprendermos sobre a vontade de Deus, o querer de Deus para as nossas vidas e como devemos viver neste mundo, tendo entendido, compreendido a salvação, a reconciliação e nos submetermos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E ele, em Marcos 13, ele fala acerca dos sinais dos tempos, ele fala acerca de sua volta, ele fala dos acontecimentos, mas uma das coisas que ensina é sobre o aspecto de estarmos atentos e vigiando. O que significa isso de fato? Lá no 33 ele diz: estai de sobreaviso e vigiai, e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E no 35, 36 ele fala: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Porque vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. O que nós precisamos entender acerca de sua vinda? Primeiro, que a gente sabe que certas coisas precisam acontecer antes da sua vinda e que ninguém sabe exatamente o momento, somente o Pai, nem Ele mesmo. Mas que nós precisamos estar atentos e vigiando. Mas o que significa isso nas nossas vidas? Nós precisamos entender certas coisas que é extremamente importante e qual é o propósito da nossa vida. Tendo sido chamados para sermos santos, isto é, separados para Deus, nós precisamos entender que somos separados para o mundo. Qual o propósito? Jesus disse que da mesma maneira que ele havia sido enviado pelo Pai, ele nos enviava. E da mesma maneira que ele era a expressão do Pai neste mundo, ou seja, quem nos recebe, recebe a ele, quem recebe a ele, recebe o Pai. E outra coisa que ele fala: quem o via, via o Pai. O que nós precisamos entender é que esta é a nossa razão de viver. Revelar o Pai ao mundo, manifestar o Cristo. E Jesus, na sua oração, fala acerca disso, para sermos um com ele e com o Pai, e uns com os outros, porque só assim ele seria conhecido neste mundo, conheceriam a salvação de Deus. Nós precisamos entender estas coisas. Entender que estarmos vigilantes e atentos é vivermos da mesma maneira que Cristo, expressando o Pai e revelando o Pai ao mundo. Mas como nós fazemos isso e o que isto implica? Implica que, como cidadãos do reino de Deus, como filhos de Deus, feitos filhos por adoção, por causa da obra de Cristo na cruz, nós não temos alternativa. E tendo recebido da graça, do amor, da vida de Deus, sendo coparticipantes da natureza divina, tendo recebido a autoridade para vivermos neste mundo como filhos, nós precisamos revelar o Pai ao mundo. Precisamos ser como Deus diante das pessoas. As pessoas precisam ver Deus em nós. E isto é estarmos atentos e vigilantes, ou seja, andarmos neste mundo não como pessoas naturais, não segundo o pensamento natural, não segundo o pensamento diabólico, que é animal, que é demoníaco, pensamento humano, onde nós buscamos os nossos interesses, os nossos desejos e a nossa vontade. Isto não é viver o reino de Deus. Precisamos entender que viver o reino de Deus é fazermos da nossa vida como Cristo uma oferta em favor das pessoas, para que possam conhecer, para que possam crescer, amadurecer e conhecer da vontade do Pai. Nós estamos aqui para isso. Por isso, andarmos neste mundo como Cristo, fazendo as mesmas coisas que Ele, praticando as mesmas obras de justiça, nós estamos atentos e vigilantes quanto a como devemos viver e quanto ao nosso papel neste mundo. Por isso, a vinda do Senhor não importa se é agora, se é mais tarde, ou seja, se é de manhã, de madrugada, de noite, pois em qualquer momento que vier, estamos alinhados com a vontade dele.
fazendo o que agrada ao Pai, sendo expressão dessa vontade, sendo expressão do seu querer neste mundo. Que a gente possa entender isso, compreender essa vontade, fazermos da nossa vida a verdadeira oferta, o verdadeiro sacrifício, que agrada ao Pai, que expressa, que revela o Pai ao mundo. Que a gente possa compreender isso e entender que nós, como instrumentos, como expressão da vontade do Pai, a gente possa viver e revelar o Pai neste mundo. Na realidade, esse é o nosso propósito. Manifestar e revelar o Pai neste mundo. Cada instante, fomos chamados e fomos libertos do domínio do pecado para sermos servos da justiça. E ser servo da justiça é praticar obras que revelam a justiça de Deus, que mostra a compaixão, o amor, a misericórdia, a graça diante das pessoas. Precisamos entender isso. Não se trata de outra coisa. Não se trata de viver de outra maneira. É em todo o tempo estar orando, em todo o tempo conversando com Deus, em todo o tempo estar alinhado com sua vontade, fazendo obras que o glorificam. Por isso, quando a gente está quando nós estamos vigilantes, atentos vigiando o que está acontecendo e andando alinhado com a vontade do Pai, orando sem cessar, nós estamos o quê? Nós vamos prestar atenção no que fazemos e na maneira como fazemos, porque a nossa vida é para honrar e glorificar a Deus e não para manifestar o pensamento natural. Que a gente possa crescer, amadurecer e entender esse querer de Deus. Nós não estamos aqui para fazer coisas que nos agradam, mas para fazer aquilo que agrada ao Pai, que traduz oferta, que traduz ensino às pessoas. Que a gente possa entender isso, compreender e fazer das nossas vidas a verdadeira oferta ao Senhor, para a glória, louvor e honra do seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.